Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o evangelho dessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dedicada também ao Sagrado Coração de Jesus. Mas tem alguns detalhes interessantes nesse evangelho de hoje, né? Começa falando de Herodes, que claro, aqui não é o Herodes grande, o Herodes Magno, é o seu filho, né? O tetrarca, né? Mas enfim, começa falando a respeito que algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas, ouviram falar de Jesus, né? A fama de Jesus tinha se espalhado, Jesus tinha se tornado... É interessante porque diz assim, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Aqui tem a primeira coisa interessante. O que significa esse se tornado muito conhecido? Na verdade, Jesus não tinha sido conhecido coisíssima nenhuma. E eu falo aqui do conhecimento verdadeiro. O conhecimento aqui é do ouvir falar. É do ouvir falar. Só que muitas vezes aquilo que a gente ouve falar nem sempre é a verdade. Nem sempre corresponde àquilo que é a própria pessoa. É tanto que o Evangelho vai dizer, né? Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Ora, João Batista estava preso ainda, nem tinha morrido. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias, por conta da profecia lá de Malaquias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Veja, é um texto que merecia, eu não vou fazer isso aqui, claro, porque não é o caso,
porque o objetivo aqui é simplesmente a gente fazer uma leitura orante da palavra de Deus e não estudo e não uma exegese, né? E não uma exegese, mas é um texto que aparentemente apresenta algumas contradições, como eu dizia. Se fala da morte de João Batista, mas ainda ele estava na prisão. Somente depois é que vai se falar realmente da morte de João Batista e como aconteceu, né? E como aconteceu. Mas enfim, os próprios exegetas vão dizer depois que se trata de dois textos, né? E um dos textos foi acrescentado posteriormente no Evangelho. Mas enfim, o que eu quero ressaltar aqui também? Primeira coisa, justamente esta, né? Quando se fala que Jesus tinha se tornado muito conhecido, mas conhecido coisíssima nenhuma, né? Porque a gente viu a confusão aqui. Diziam que era João Batista, diziam que era Elias, diziam que era um dos profetas, enfim. Não se conhecia verdadeiramente Jesus. E significa também dizer que ainda não se tinha chegado à fé realmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a figura que é ressaltada aqui é a figura de João Batista. E aqui fala da morte de João Batista, como ele morreu, né? Como ele morreu. Então, havia uma situação dentro de um contexto, né, que o próprio Evangelho vai dizer: João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E justamente porque João Batista dizia isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo. Mas veja, preste bem atenção nesses detalhes. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Aqui já tem vários detalhes. Primeiro, o ódio de Herodíades, queria matar. Mas qual motivo que justificasse o ódio de Herodíades para com João Batista? Porque Herodíades já era uma mulher casada e agora estava com Herodes. E João Batista, mostrando a lei de Deus, chegou para ele e disse: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Você está errado. Olha, meu povo, a verdade de Deus acima de tudo. A verdade de Deus acima de tudo. Eu lembro das palavras de São Paulo quando ele diz: não vos conformeis a este mundo. É isso. Por quê? Porque o mundo, ele apresenta as suas leis, a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Só que Deus tem a sua palavra, Deus tem os seus mandamentos. E nós que temos fé, assim como João Batista, devemos seguir a palavra de Deus. E aí entraremos em conflito com o mundo. Por quê? Porque o mundo pensa de um jeito e a palavra de Deus pensa de outro. Então são duas coisas contrárias. E é por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, vai dizer: o mundo vos odeia. Herodíades odiava João por conta disso. Por conta que ele estava defendendo a palavra de Deus, a lei de Deus. Agora tem um outro fato interessante, que é Herodes tinha medo de João. E veja, pois sabia que ele era justo e santo. Tinha medo porque ele era justo e santo. E por isso o protegia. Mas olha o outro detalhe. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Gostava de ouvi-lo. O gostar de ouvir aqui não significa que ele acreditasse, que ele acolhesse a palavra de Deus anunciada por João Batista. Eu não sei se vocês lembram, alguns dias atrás, no domingo, nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus estava na sinagoga, que todos estavam encantados com a maneira de Jesus pregar, com a forma de Jesus falar. Estavam encantados, admirados.
E aquela admiração também do povo não significava que o povo acreditava em Jesus. É um detalhe interessante. Tem muita gente que gosta de escutar. Tem muita gente que gosta de ouvir. Tem muita gente que diz: ah, padre, os seus evangelhos são tão bons. Às vezes surge a pergunta: mas até que ponto é bom? Ou por que é bom? Né? Será que nós estamos acolhendo a palavra de Deus ou não? Mas para resumir, meu povo, tudo isso, eu queria ressaltar justamente a figura de João Batista e a figura de Herodes. Herodes é apresentado aqui no Evangelho como um homem frouxo, embora sendo rei. Um rei, ou seja, uma pessoa que tem poder, que tem autoridade, mas ao mesmo tempo frouxo. Por quê? Porque quando a filha de Herodes começou a dançar, uma jovem muito bela, muito bonita, ele ficou encantado. E fez fez uma promessa. Ele disse: pode pedir o que quiser, eu te darei até a metade do meu reino. A menina não soube o que pedir, foi até a mãe se aproveitou, viu que era uma ocasião oportuna e disse: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E aí ela foi pedir a Herodes. Herodes ficou confuso, né? No entanto, o que aconteceu? Frouxo. Ele precisa cumprir a sua palavra, mesmo que ele naquele momento não quisesse fazer aquilo. E aqui eu faço uma pergunta para você. As tuas escolhas, as tuas decisões são sempre livres? Ou você é coagido por alguém ou por alguma situação? É uma coisa que a gente precisa também se perguntar e procurar perceber. As escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, eu estou sendo coagido por alguém ou por alguma situação, ou eu sou livre diante dos fatos, diante da situação? Herodes, naquele momento, não foi livre. Ele tinha que manter a palavra, mas, no entanto, um homem frouxo. Já é diferente de João Batista, porque João Batista foi firme. O que influenciava e o que motivava a João Batista era a palavra de Deus. E é de fato a palavra de Deus que deve nos motivar sempre. É a palavra de Deus que deve influenciar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É a palavra de Deus que deve iluminar a nossa vida, a nossa mente, nossos pensamentos. É a palavra de Deus que nos mostra o que devemos dizer, como devemos dizer e como devemos agir. Que nós, meu povo, sempre possamos agir de acordo com a palavra de Deus. Ela é luz que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. É ela que nos ensina como falar, o que falar, como agir, como viver. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.